Olá, muito bom dia. Vamos aqui ver como é que será aqui a nossa semana do dia 27 ao dia 27 de outubro ao dia 2 de novembro. Vamos iniciar aqui um novo mês, um ciclo que se inicia, uma viragem. E temos aqui duas cartas que se viram, não vou já... Olha, esta sim, vou aceitar. E então aqui um novo ciclo que vamos iniciar, aqui um novo mês. Tá bem, vamos considerar aqui esta para o amor, trabalho, dinheiro e saúde. O que é que esta primeira semana, aqui um bocadinho já a apanhar a primeira semana de novembro, também com energias muito fortes no que toca ao dia 31 de outubro, que para muitos é celebrado como Halloween, mas é sem dúvida, nunca esquecendo que é um dia de vibração muito intensa. É quando aqui o nosso véu entre aqui o material e o espiritual fica um pouco mais fino e que há aqui uma maior facilidade de contactarmos com outras energias, tá? Então aqui para esta semana, aqui no amor, aqui com este 5 de espadas, há aqui uma chamada de atenção, porque o 5 de espadas é uma carta que te traz aqui alguns conflitos, algumas discussões, atritos, mas é uma carta um bocadinho complicada, tá? Porque estes atritos podem ser um pouco aqui mais intensos, tá bem? Vou tirar-te aqui uma cartinha extra. A justiça, nem mais. Ora, excelente. Então aqui o 5 de espadas é como dizer que ele traz aqui a justiça. E então é importante que tu tenhas atenção às palavras que usas durante esta semana no que toca à tua cara metade, tá bem? Porque às vezes aquilo que a gente diz é como quem diz, não digas para não teres que ouvir, não é? E apesar de tu precisares de às vezes partilhares algumas coisas que tenhas para dizer, sentires que tens que falar, e sim, o diálogo é extremamente importante, mas cuidado com a maneira como o fazes, tá? Porque aqui poderás acabar por criar conflitos que são desnecessários e, como eu te disse, poderás depois não gostar muito daquilo que vais ouvir. E digamos que é importante sabermos, termos a justiça. Muitas vezes as pessoas têm a tendência a dizer que têm a verdade na boca, que falam com o coração, mas às vezes é preciso termos algum cuidado do que é que isso significa, porque a tua verdade pode não ser a verdade da outra pessoa, tá? E tu, ao dizeres porque achas que tens a verdade na tua boca, não é? Isso pode depois para a outra pessoa, ela vê as coisas por outra perspectiva e pode achar que tu estás simplesmente a ser injusta ou injusto, não estás a ser honesto, que não estás a levar em conta os sentimentos da pessoa. Por isso, digamos que na parte do amor para esta semana é preciso muito cuidado com o diálogo que tu tens na tua relação neste momento e trazeres sempre um pouco aqui a justiça para as conversas que tu vais ter, tá bem? Aqui esta carta é muito interessante porque temos aqui a justiça, tudo tem luz e tudo tem sombra. Temos aqui o lado luz da justiça, em que temos a harmonia, o equilíbrio, mas temos o lado negro também da justiça. Tá? E aqui é um pouco tu saberes usar a justiça não só a teu favor, mas a favor daquilo que é o bem-estar dos dois. Por isso é que é muito importante o diálogo que tu tens esta semana com a tua cara metade, tá bem? Se por outro lado tu não estás aqui numa relação ainda, então este conflito pode ser um conflito interno. Será que estás a ser justo ou justo contigo próprio? Será que não estás a colocar-te muitos defeitos em ti? Porque é que não estás a conseguir uma relação? Porque é que as coisas não acontecem? Porque é que só acontecem aos outros? Então talvez tenhas que ser um pouco mais justo ou justo contigo próprio, tá bem? Não sejas tão cruel contigo, a maneira como te analisas, a maneira como vês as coisas, tá? E o mesmo se aplica pela maneira com que tu és para os outros, porque também às vezes talvez tu critiques um pouco e queiras que as pessoas se encaixem exatamente na balança que tu tens, tá? Por isso, tu não és perfeita nem perfeito e os outros também não. Tá bem? Por isso, o príncipe encantado, a princesa, o modelo perfeito, adequado a nós, nunca é aquele que nós estamos a achar.
tá? Porque há sempre alguma coisa que nós vamos colocar um defeito, mas nós também os temos, não é? Então teres isso em atenção para contrabalançares um pouco também a maneira como tu estás aqui a determinar aquilo que a outra pessoa tem que ser, tá bem? Quando falamos do trabalho, temos um cavaleiro de espadas, também aqui uma energia de espadas, também aqui o ar, temos aqui o ar e a justiça, que também é o ar. Então temos aqui toda uma energia muito mental, tá? Aqui para o teu trabalho este mês não, desculpa, esta semana, indica então que tu deves, acima de tudo, ires à luta, não teres medo, não ficares parado à espera que algo venha na tua direção. Tens que ir à luta, tens que batalhar. E como é um cavaleiro de espadas, ele é uma personagem de ar, não é? Então é como dizer que os teus passos têm que ser sempre bem pensados. Tens que criar um plano, tá bem? Mas que o trabalho convém que vá de acordo com aquilo que te faz sentir bem. Às vezes não é dizer que fazes aquilo que tu amas, porque infelizmente é verdade que é difícil todos nós termos um trabalho que amamos, mas desde que pelo menos consigamos ter alguma harmonia e alguma tranquilidade no trabalho, já é muito bom, conseguimos levar o nosso dia a dia de uma maneira pacífica, não é? Mas talvez tu tenhas que esta semana criar aqui alguma ação, algum direcionamento para conseguires ter esta harmonia no teu trabalho. Talvez algumas coisas que tu andes a adiar, conversas que tu andes a evitar ter, às vezes talvez algum colega de trabalho que te anda a chatear um pouco e tu andas a evitar ligar a isso, mas talvez a resposta não seja fugir da situação, mas sim enfrentá-la com um plano em vista. Tá bem? Por isso, esta semana foco, objetividade, mas também ação, tá bem? Quando falamos no dinheirinho, que é bom, não é? Aqui o dinheirinho, temos uma carta muito boa para o dinheiro. Olha, que bom, agora surgiu aqui o sol para trazer mais energia à nossa leitura. Que bom! Então aqui temos o nosso As de Ouros, o que significa que é o semeares uma semente. Significa que esta semana, aquilo que tu trabalhares para atingir, tu vais receber o retorno. Pode não ser já, porque lá está, tu estás a semear. E se tu estás a semear, era preciso meteres aí assim um adubo super forte para que conseguisse que esta semente desse logo frutos, não é? Então, mas é uma semana em que tu deves estar focado naquilo que tu queres, tá? É como dizer que o investimento que eu vou fazer, eu acredito que vai dar resultado, a compra que eu vou fazer, eu acredito que me vai trazer aquilo que eu quero beneficiar. E lá está, aqui temos aqui para ajudar o nosso As de Ouros, temos aqui o Pajem de Espadas, mais uma vez espadas, estamos com muita energia de ar. Então aqui o Pajem de Espadas é como dizer, tudo aquilo que tu plantares esta semana, planta, mas com consciência do que estás a fazer. Não faças só porque sim. Tá bem? É mesmo que eu vou plantar esta semente porque eu sei que isto vai dar certo, porque eu sei que é isto que eu quero, porque é aquilo que eu ambiciono, tá? Não faças por fazer. Por isso, qualquer compra que tu faças, estuda como é que deves fazê-la, analisa bem a situação. Qualquer investimento vai exigir aqui que tu tenhas uma análise mais fria, mais direcionada. Às vezes nós fazemos compras por impulso, não é? Ou porque fulana tem e nós também queremos ter, ou porque aquilo está a ser super publicitado, então deve ser fantástico, e neste caso não. Pensa pela tua cabeça, estuda, vai à procura, percebe onde é que deves investir o teu dinheiro e se aquela compra que tu estás a pensar fazer é realmente algo que te vai ajudar a crescer ou que vai ser benéfico para ti, tá bem? Saúde, sacerdotisa. Então aqui é como dizer, tu já sabes o que é bom para ti. A sacerdotisa tem o conhecimento oculto, tem o conhecimento dentro dela. Tu sabes o que é bom para ti. Porque é que tu finges que não sabes? Porque é que tu olhas para o lado e não vais buscar as respostas dentro de ti? Vais pedir a opinião aos outros quando tu no fundo sabes qual é o problema? Por isso, alguma coisa acerca da saúde que tu andes aí assim um pouquinho às voltas, então ouve-te mais a ti própria e a ti própria, porque tu tens a resposta dentro de ti. Não é? É do género, se andas com crises de ansiedade,
pensa bem, porque tu no fundo sabes qual é a origem dessas crises, não andes a perguntar aos outros e a dizer aos outros, eu ando assim, não sei porquê. Pensa, reflete, tu vais saber porquê. Se tu queres, por exemplo, perder algum peso, tu sabes o que é que tens que fazer, não digas aos outros ou não procures ajuda a dizer, olha, eu não sei o que é que se passa, que não consigo perder peso porque eu faço tudo direitinho. Será que fazes? Então, há vários pontos na tua saúde que tu ignoras, mas tu tens a sabedoria dentro de ti para os resolveres, inclusive sozinha ou sozinho, tá? É claro que aqui, na parte da saúde, deves sempre procurar um profissional de saúde se tiveres alguma queixa, alguma preocupação, tá bem? Estamos a falar aqui num ponto um bocadinho energético, tá? Resta então deixar também aqui a mensagem oráculo para esta semana. Aqui e agora, que mensagem maravilhosa. Aqui e agora, ou seja, não é para deixar para depois, é para ser agora. Não é para planear para o futuro, não é para estar a olhar para o passado. Tu estás aqui neste momento, tu estás aqui agora. Então, se tu estás aqui agora, é para fazeres as coisas agora, tá bem? Para de adiar. Para de deixar para depois, principalmente quando falamos aqui na saúde, quando falamos aqui no dinheiro, quando falamos no trabalho, porque assim, se tu fores ver, todas as mensagens que foram aqui dadas por área adequam-se com esta energia do aqui e agora. Porque é agora que tu tens que resolver esta situação no teu relacionamento. É agora que tu tens de tomar algum tipo de ação no teu trabalho. É agora que tu tens que aplicar bem o dinheiro e teres mais consciência onde estás a gastar o teu dinheiro. E é agora que tu tens que olhar de frente e perceberes que há alguma coisa a nível de saúde que tu tens que tratar e que é agora que o tens que fazer, tá? Por isso acho que está simplesmente fantástica esta carta para esta semana. Pronto, penso que por agora então é tudo. Relembro que podes pedir a tua análise pormenorizada pessoal para ti e para a semana ou para o mês, tá bem? Também podes fazê-lo e estou a aceitar inscrições para a análise anual. Como é que vai ser o teu ano 2026? Já pensaste nisso? Sabes qual é a carta que vai reger o teu ano? Qual é o número que vai reger o teu ano? Como é que as energias vão fluir? Poderás receber toda uma orientação sobre o próximo ano. Basta que envies então aqui uma mensagem ou deixes nos comentários para receberes a tua análise, tá bem? E mais informações sobre a mesma também. Então pronto, fica bem, tenha uma boa semana e um bom início de mês de novembro, tá? Beijinhos, até à próxima!